Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e estou iniciando uma série nova de vídeos aí, intercalando com os cursos que nós temos no canal, que é uma série de devocionais. O primeiro livro que nós vamos fazer um devocional basicamente aí é um estudo, né, pensado, refletido em cima de um livro. E geralmente feito de forma diária. Não vou fazer ele de forma diária, mas vou fazer ele de forma periódica. É do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro interessante, porque se nós formos comparar o conteúdo dele com o conteúdo de outros livros da Bíblia, tem muita coisa diferente, né? Primeiro porque ele é um livro que tem um teor filosófico imenso, já começa pelo objetivo central do livro e o significado, assim como outros livros do Antigo Testamento. Ele não é escrito no português, né? Ele não é escrito no português, ele não é escrito no inglês, mas ele é escrito no hebraico. E sendo escrito no hebraico, lá no hebraico, assim como em outros idiomas, quando a gente vai traduzir, muita coisa não é possível ser traduzida trazendo o mesmo sentido, que é o caso do significado lá do Eclesiastes. Eclesiastes é um termo, uma palavra que na verdade é uma palavra grega, né? Mas o significado mesmo, como o livro foi escrito em hebraico, então é importante a gente retomar o significado em hebraico. O significado lá que é correlete, correlete seria um pregador, ou um orador, porque as palavras, não só no hebraico, mas no grego também, que é o idioma do Novo Testamento, e até no português, muitas palavras têm vários significados, então é necessário verificar o contexto para ver o significado da palavra. A palavra lá correlete, que vem de carral, né, a raiz carral, que é uma palavra hebraica, um verbo hebraico que tem como sentido chamar, convocar. Então, essa pessoa que recebe o nome, né, o correlete lá, que muitas vezes é traduzido como pregador, seria como orador, seria como comunicador. Em termos modernos, aí poderíamos dizer que é como se fosse aquele palestrante, aquela pessoa que vai à frente para falar. Talvez o comunicador ficaria como a melhor tradução para o autor de Eclesiastes. Como é um livro religioso, então muitas vezes acaba sendo traduzido como pregador para dar um sentido religioso dentro ali desse livro. As fontes, provavelmente a fonte do livro são as experiências de Salomão, ao que tudo indica, né? E como que a gente sabe que foi Salomão que escreveu esse livro? Há muitas divergências sobre quem escreveu realmente o livro, mas uma coisa é fato. Existem várias partes do livro que foram sim escritas por Salomão. Onde a gente vê isso? Lá no capítulo 1, no versículo 1, no primeiro versículo, está escrito assim: Palavras do sábio, filho de Davi, rei em Jerusalém. Eclesiastes 1, capítulo 1, versículo 1. Se são palavras do sábio, filho de Davi, mas Davi teve outros filhos, mas o filho de Davi considerado como sábio é Salomão, né? Isso ao longo de todos os escritos lá do Antigo Testamento a gente consegue perceber isso. É um livro que tem 12 capítulos, e é interessante porque esses capítulos eles não seguem uma sequência lógica como outros livros da Bíblia. Isso levou muitas pessoas ao longo da história e do cristianismo até a questionar se esse livro era um livro inspirado por Deus e se ele realmente deveria fazer parte do que a gente chama de cânon, né? Que são os livros considerados como inspirados da Escritura. Outra coisa importante é que uma das coisas que trouxe ali uma base, né, que trouxe realmente uma veracidade, uma aprovação, uma autenticidade, para que esse livro fosse incluído como um livro inspirado, como um livro sagrado, ele ter sido citado no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, 18, até o 22, mais ou menos, cerca de quatro versículos dentro desse capítulo 8, ele vai citar o livro de Eclesiastes. Então, esse livro foi citado no Novo Testamento, seria um dos motivos ali para o que a gente chama de canonizar o livro, que é considerar o livro como um livro inspirado. Como tema geral, o tema geral desse livro, que é simples de entender, né, é a vaidade. O termo lá que é revela, revela significa além de vaidade outras coisas, como ilusão, algo sem valor, algo nulo. E tem uma coisa interessante, esse termo, que aparece 35 vezes no Eclesiastes, nenhuma outra parte das escrituras, do Antigo Testamento ou do Novo, vai aparecer tantas vezes a palavra vaidade. Mas esse termo que é traduzido como vaidade pode ser traduzido de outras formas também.
E é o mesmo termo utilizado para o nome de Abel. Abel que foi morto por Caim, que aparece registrado, sobretudo, lá em Gênesis. O significado mesmo que nós poderíamos dar, então, a esse termo seria algo, seria sobre brevidade, né? Algo breve, algo nulo, algo sem valor, algo simples. E os conselhos que Salomão vai trazer, acreditamos ser Salomão, mas muitos estudiosos hoje falam que não foi só Salomão que escreveu esse livro. Os conselhos às vezes até assustam, né? E para muitos traz até certa depressão quando eles vão se deparar com o livro de Eclesiastes. O que nós vamos fazer é refletir em cima dos 12 capítulos ali, pegando termos chaves, palavras principais, para que nós possamos aplicar nos dias de hoje. A ideia é ler pequenos trechos, explicar para vocês pequenos trechos dentro desse livro e aplicar esses trechos para os dias de hoje. O livro de Eclesiastes é muito diferente dos demais livros da Bíblia, porque o livro de Eclesiastes ele não é um livro doutrinário. Então ele não tem ensinamentos doutrinários, como, por exemplo, os livros do Novo Testamento, as cartas, né, dos apóstolos, os evangelhos, até mesmo livros do Antigo Testamento que trazem como se fosse um manual de como que as pessoas deveriam viver, um manual doutrinário. A ideia do Eclesiastes não é trazer doutrinas, mas é trazer reflexão sobre a brevidade da vida, tendo a vaidade como tema principal. Então, espero que vocês gostem. Será uma série de vídeos aí para falar sobre o Eclesiastes. Vamos abordar todos os capítulos e não dá para saber quantos vídeos ao certo serão feitos, mas iremos abordar todo o livro em sua plenitude. Espero vocês!